Vamos lá falar então de Saturno em Virgem. Saturno em Virgem, né? Bom, o que falar desse planetinha que todo mundo sabe, né? Tem aquela frase, né? O retorno de Saturno. Sim, Ele é muito conhecido por isso, até em música, né? sim, Tem música que fala do retorno de Saturno, né? verdade. O Saturno, ele é um planeta, né, que ele já começa a ter uma influência, né, social, né, de acordo com como a pessoa lida com o social dela. Claro que ele vai ter alguma influência específica com aquela pessoa por causa de aspectos e muita outra coisa, mas Sim. ele tem uma amplitude, uma energia muito maior, né, nesse sentido, pegando a parte social, né? Uhum, Mas a gente não vai falar dessa parte social, a gente vai falar dele em Virgem, né? uhum, O Saturno, ele tem algumas características interessantes, né? uhum, Porque ele foi o último planeta a ser uhum. visto a olho nu, né? Sim, Então, criou-se uma consideração que ele fosse o limite, né? Que o céu, sim, né? A condição do céu fosse o limite. Então, sim. Saturno tem a ver com essa questão do limite, né? Essa questão da restrição e a questão de mostrar a realidade, né? Olha, até aqui a gente consegue ver, né? Os antigos, mas daqui para lá a gente não vê mais nada, né? Uhum, A olho nu. Então ele tinha sim. muito essa consideração do limite. Ele é considerado muito assim como o grande maléfico, né? Dentro da astrologia clássica e muitos, né, trazem até hoje essa condição por causa disso, por causa que ele limita naturalmente a vida, né? O ser humano, né, ele mostra a realidade para o ser humano e fala, olha, você é um mísero, né, é um mísero vírus ou bactéria do universo, né, mostrando que nós temos limite, né? Mostrando que nós temos essa condição de aceitar a realidade, aceitar Uhum, né, o que a realidade, né, que ele fala muito de realidade também, o que a realidade nos traz, né? sim. É um planeta muito interessante nessa condição. Alguns, né, às vezes começaram a pintar ele de uma forma um pouco mais fofa, né, vamos falar assim, né? Uhum, Ah, ele é o grande estruturador, ele te traz, né, para a realidade, ele te dá força, mas para ele vai causar tudo isso, ele vai mexer na sua insegurança, nos uhum, seus medos, uhum, ele vai mexer nas suas profundezas, né, uhum, da sua dificuldade de lidar com os limites, com a realidade, né? Ele vai mostrar as frustrações, né? uhum. Então ele vai estruturar depois, né? Você conscientiza ele, aí você pega e evolui, né? Sim, sim. Saturno também, ele está muito associado ao tempo, né? Ele é conhecido como Senhor do Tempo e Verdade. até na parte grega ele é conhecido como Cronos, né? Sim, Né? sim. E assim, existe uma coisa interessante, né? Que assim, a gente acaba, além da gente já ter um conhecimento básico, a gente acaba pesquisando para fazer essas Uhum, lives para a gente trazer algum conteúdo diferenciado e alguma uhum, reflexão, né? E eu lendo sobre o mito de Saturno, né? aham, A história, né? Que Saturno é filho de Gaia com Urano, né? Que, né, uhum. vendo aquela condição toda da mãe, pega e corta os testículos de Urano, e aí para Sim. criar o reino dele, né? Daí ele tem Uhum, um momento que ele reina. E engraçado, porque né, Saturno ele acaba tendo um contato com o oráculo, e esse oráculo diz que ele ia ser destronado, né, por um filho, né? Aquela história que ele acabava comendo todos os comendo filhos e filhos. os filhos não vingavam, né? E Sim. aí, pensando nessa condição, né, ele fugindo do próprio karma, né? Uhum, Dele uhum, mesmo, né, do próprio tempo, né, ou da própria uhum. realidade, né? Ou da própria limitação que é ter é, a ter essa questão do reinado sendo passado para a próxima geração, né? Exatamente, Então, não aceitando, né? não aceitando, né? E aí também tem essa condição de que, né, ele acaba sendo destronado por Zeus, né? Porque Zeus Uhum, sobrevive, né? Tem aquela sim. história que ele acaba comendo uma pedra no lugar de Zeus, De né? Que Zeus, a, né? Que a mãe dele, a de Réia Zeus acaba muda, né?
Isso, né? E aí ele acaba sendo destronado e depois vem toda a geração do Olimpo, aquela coisa toda. É uma breve história só para a gente pegar esse ponto, Sim. né, do tempo, né, o Cronos, né, o Saturno, né, Saturno é Cronos, que significa o tempo, né, o senhor do tempo, né. Essa condição dele querer o poder, essa questão de um desejo, né, por uma evolução, por uma condição, e a questão do karma dele mesmo, né, não respeitando a própria energia dele, do tempo, né, nessa condição. Né? Verdade. Então é muito interessante a gente ver essa questão do A própria Saturno. E dificuldade que ele mesmo teve, né? sim, dele entender a realidade, dele Uhum. entender que aquilo ali faz parte do processo. Do Então, onde aceitar. você tem Saturno, é parte de um processo, onde você tem que aprender a lidar com a realidade, amadurecimento, Uhum. crescimento e desenvolvimento, lidar com a sua responsabilidade, E que né? leva tempo, né? E que não acontece de uma hora para outra, né? Esse é Que leva outra tempo, característica, né? outra característica, né? E o que é interessante, né? Que como já tem essa característica de rigidez, de realidade, ele quando entra num signo que nem Virgem, por exemplo, que é um signo que está muito associado à realidade, à rotina, o dia a dia, o trabalho, né? É Uhum. um signo de terra que lida com as questões materiais, com o Sim, físico, a questão lógica. Ele entra na mesma energia, numa mesma sintonia. Por mais que ele não esteja em nenhum estado cósmico, né? Assim, ele está sim. peregrino, nenhum estado cósmico relevante, que a gente, Sim. né? Tem aquela questão do domicílio, do É, ele não exílio, rege aquela Virgem, coisa. mas ele tem muito a ver, né? A energia parece ser muito parecida, né? Sim, sim, é muito interessante, porque você estudando Virgem, estudando Saturno, você vê que as coisas juntam, né? Por quê? Porque alguém, né, que lida com o tempo, responsabilidade, realidade, lidando com a energia de um signo que tem a ver Uhum. com essa questão da sistematização, da rotina, do método. E Saturno fala Sim, do método também, sim, né? Porque o tempo, né, você precisa do tempo para desenvolver um método, né? sim. Então, existe essa condição positiva, né? Saturno, ele dá uma estrutura para a Virgem nesse sentido que ajuda bastante, né? A ter consistência e Uhum. prudência, né? Uhum. Então, assim, Uhum. no positivo ali de Saturno em Virgem, ele traz essa condição de trazer dessa coisa de estrutura, prudência e ritmo. Ele dita um ritmo. Pode não ser um ritmo acelerado, e não Uhum. é, porque Saturno não tem a ver com velocidade, Sim. né? Aí deixa para Marte, deixa para Urano, deixa para outros planetas, né? Mas ele tem a ver com constância. Então, assim, Constância, é isso. quem tem Saturno em Virgem, se souber utilizar, porque daí o que acontece? Por ser muito rígido às vezes Uhum. e querer detalhar e criar um método para tudo, às vezes perde tempo. Não usa o tempo a seu favor, não tem essa habilidade, né? Certo. Mas, como a gente falou, o tempo. Então, assim, às vezes a pessoa ainda é nova, a pessoa ainda está amadurecendo, talvez já passou por isso e está desenvolvendo algo nesse sentido, né? Então, assim, aprenda a lidar com o tempo, né? Aprenda a usar o tempo a seu favor. Você já tem um método, você tem uma forma, Uhum. né? Então, invista, preste atenção, né? Tente também não ser refém, né? Né? Dessa condição, né? Dessa condição saturnina, né? Uhum. Que é Uhum. algo que eu falo que é meio complexo, né? Porque se você tem o conhecimento e você tem o tempo, né, Uhum. você consegue desenvolver as coisas, você consegue chegar em algum lugar. Eu Sim. falo que o Saturno em Virgem, eu falo que assim, é como se ele demorasse um pouco para funcionar, no sentido de pegar um ritmo, uma constância. Tá. Até mesmo por causa do medo, da limitação, às vezes de não se sentir seguro o suficiente e reter o conhecimento suficiente, que isso é uma Uhum. característica, né, da energia virginiana, às vezes de Sim. não acreditar em si mesmo, né? Às vezes criar, Deve né, querer criar ter vários métodos, uhum, né, criar vários métodos e não criar, às vezes, aquela coisa de olhar para si e falar, nossa, eu dou conta, eu consigo, né? Isso daqui, eu tenho conhecimento, eu tenho
Segurança. Ele tem a segurança do conhecimento ali, porque Conhecimento. ele desenvolveu todo um método, ele estudou, ele pesquisou, ele, né, se Se conectou, né, com toda essa preparou. energia, se preparou, sim, né? Só tem essa condição, às vezes, de não enxergar para si mesmo, de não se valorizar, né? Muitas vezes, no processo, tá? E isso também reflete na saúde, né? Porque né, o virgem, né, ele né, é o sexto signo, que tem a ver com a sexta casa, que ele Sim, fala da saúde física sim, também, né? Da sim. condição física, né? O quanto a gente despende energia para fora e não cuida de dentro, né? E Saturno, como a gente falou no começo, ele é o senhor do karma, ele tem a ver com karma também, né? Uhum. Ele em Virgem, ele traz essa atenção, né? Essa atenção de olha para sua saúde, olha para o seu corpo, né? E, não, assim, o corpo como um todo, né? Você como um todo. Como é que está a Uhum. sua saúde mental? Como é que está Uhum. a sua saúde emocional, espiritual, física? Você está cuidando? Está dando manutenção? O quanto você Uhum. está se tornando né, refém, ou por medo de, ou pela insegurança que Saturno causa, o quanto você não está se cuidando para ficar né, controlando toda a rotina. Perfeito. Tá? Consequentemente, o que, que isso causa né, no corpo? Vamos falar de corpo. Rigidez. Né? Porque Saturno pega articulações, então pode ter a rigidez né, articular ou até muscular, Uhum. nesse sentido. Uhum. Pode dar questões de prisão de ventre, questões né, Uhum. intestinais, dificuldades, essa condição né, de ressecamento, né, Sim. pegando essa parte. Acredito que por causa dessa condição, o estômago também deve, né, a parte digestiva, né, como toda ela Sim. acaba pegando, né. A pedrinha na vesícula, aquela coisa, Sim, 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 com certeza. Né? Isso né. tem tudo a ver. No pâncreas, né? Uhum. Estão Até ver ligados se à alguém. Virgem, né? Oi? Que estão ligados à Virgem. Ligados à Virgem. Ligados à Virgem, de uma certa forma, sim. Sim. Né? Ele acaba né, pegando essa parte né, digestiva né, como um todo. É engraçado essa parte também de saúde, porque como Virgem tem essa questão do servir, e Saturno gera essa responsabilidade para a Virgem de servir, Uhum. a pessoa que acaba tendo, ela acaba tirando um pouco o foco mesmo da saúde. Ela Uhum. acaba, ou então, criando um foco muito grande. É, eu ia falar o desequilíbrio, né? Ficando uma coisa Isso, rígida demais, exagerada demais, né? sim, sim. Tem que ver onde está o foco. Às vezes o foco está muito no trabalho, na rotina, naquela coisa do Uhum. servir e acaba deixando um Uhum. pouco a saúde de lado. Sim. Ou o foco fica tão grande assim, que eu estou numa rotina tão frenética que eu não posso adoecer. Então o que, que acontece? Uma mania por medicamento, ou a parte hipocondríaca, por que não? Hipocondríaco. Uhum. Né? Então, assim, cria essa condição. Né? Isso na energia, né? Olhando para a energia de Saturno em Virgem, né? Ela faz todo sentido, né? No Uhum. sentido, na questão de, como é que fala? Nessa questão de karma, nessa questão Uhum. do karma ligado a Saturno e Virgem, né? Nesse sentido da saúde. Né? Uhum. Vendo algo que você falou agora, dessa questão do Saturno em Virgem, eu lembrei de uma área que eu estudei também quando eu fiz a kármica, do Uhum, Saturno na casa 6 que é a casa de Virgem, né? É, onde a Nádia falava dos diferentes níveis. Porque quando a gente tem o Saturno naquela área de vida, é porque, como você disse, a gente está trazendo uma questão kármica, né? Daquela sim. área de outras vidas. E eu lembro que ela comentou que para cada posição existia pelo menos três níveis, ou seja, que poderia até ser assim, alguém que está num início de karma daquela área, Uhum, onde basicamente ela só reclama, mas não uhum, faz nada para mudar.
um segundo nível onde existem as dificuldades, mas a pessoa é mais responsável, ela faz, né, o que tem que ser feito. E o terceiro nível, quando você já está chegando lá, já terminando a tua missão, que é o fazer de uma maneira normal, de uma maneira natural, né? Sem grandes esforços, e fazer tudo com responsabilidade, né? E no caso de quem tem na casa 6, é mais ou menos isso que você falou, ou seja, no caso da saúde, vai ter o reclamão, o que só reclama, mas não toma remédio, não se cuida, não se preocupa, né, com a saúde. Aquele que toma os cuidados necessários e tal. E aquele que realmente faz a coisa direito. Então, faz exames regulares, cuida da dieta, se exercita, enfim. São os 3 níveis, né? Do que seria um Saturno numa casa 6 ou em Virgem, né? Sim, sim. Você foi falando, eu lembrei de uma questão interessante para quem tem Saturno em Virgem. O Saturno, a gente falou que ele tem a ver com a questão do velho, mas pode ser o mestre, né? Porque o tempo traz a nossa maturidade, traz a nossa sabedoria, o conhecimento da vida, né? E eu falo que é uma posição que pode ajudar, né, aquela condição de virgem na busca da perfeição, né, nesse sentido, né, de buscar a perfeição, mas não a perfeição, né, nessa questão muito romantizada, mas aquilo que ela acha que é perfeito, ou que ela acha que funciona, que cria algo que brilha os olhos dela, né? E dá muita resistência, dá muita resiliência para quem tem o Saturno em Virgem. Eu conheço, né, pelo menos alguns clientes com Saturno em Virgem, que é meio que é um tratorzinho. Demora um pouco para embalar, mas quando embala, né, assim, né, vai criando método, vai criando, né, conhecimento, as coisas vão se unindo, ela vai desenvolvendo a experiência, né, que Saturno é experiência também, né, o velho, né, o sábio, o mestre, traz essa experiência, né, e ela consegue alcançar os objetivos. A questão é o quanto ela consegue se satisfazer com isso, ou quanto ela não fica na condição negativa de Saturno sobre a insegurança, medo, de não querer enfrentar a realidade, ou de não relaxar com a realidade também, por que não? Né? Que é uma condição que dá muita rigidez, como a gente falou. Né? Então, a pessoa acaba tendo essa dificuldade. Mas, como a gente falou no começo, quando ela conscientiza, ela entende o tempo, ela entende que precisa né? Existe um prazo para as coisas acontecerem, né? Entende que assim, é como as nossas estações, né? Primavera, né? Aí o verão, outono, inverno, né? A época das flores, a época do calor, das chuvas, né? Depois a época da seca, né? Do frio, e depois volta para a época das flores, né? Então, se ela entende que tudo tem um ciclo, tudo tem um método, uma forma, existe uma fase, existe uma transformação, ela vai longe, né? Ela vai longe. Acho que é uma condição muito interessante para quem tem o Saturno em Virgem, tá? Porque, sim, você tem toda a energia do movimento, né? Do signo mutável de Virgem, a estrutura e a rigidez, né, da Terra virginiana ali, né? Para criar a sistematização e a metodologia, e você tem a força de Saturno e tem essa condição de responsabilidade mesmo com isso. Então, pensa, dependendo do mapa, é um freio de mão mais do que puxado. Dependendo do mapa, dá uma constância e faz com que a pessoa se mantenha firme, né, no propósito, nas condições. É algo bem interessante. Né? Você sabe que eu dei uma pesquisada para ver os últimos trânsitos de Saturno em Virgem, e diferentemente dos anteriores que eu também havia feito,
não houve, pelo menos eu não consegui encontrar nenhum evento específico que eu pudesse relacionar a esse trânsito, né? Que eu acho que tem mais a ver isso que você falou da questão da responsabilidade, né, da estrutura, mas Uhum. não tem muito a ver com um evento específico, então fica mais difícil de a gente conseguir identificar ele Sim. em termos mundiais. Porque assim, como o Virgem fala muito dessa parte da rotina ou do trabalho contínuo, não da profissão, né? Vamos, né, separar Uhum. a profissão do Sim, trabalho, né? Nesse sim, sentido, né, do dia a dia, rotina. Talvez ele pegou uma condição, às vezes econômica, saúde, alimentar, alguma crise nesse sentido, uhum. né? A uma realidade trabalhista, talvez, né? No sentido da dificuldade das pessoas trabalharem naquele período, Sim, ou a insegurança no sentido de, como posso dizer, no sentido da inflação, qualquer coisa sim. que gere uma É, instabilidade. agora você comentando uma que eu acho que dá para associar, porque tem a ver com a questão, porque como o Virgem tem a ver com a questão do trabalho, e o Saturno, a estruturação, né? É, e também tem a ver com, ele está muito ligado a uma das coisas que eu identifiquei é assim, o reivindicar direitos Hum, trabalhistas. E trabalhista. daí e daí eu acho que, em termos não mundiais, mas no caso do Brasil, porque o último trânsito foi de 2007 a 2009, Uhum. tá? E o anterior foi de julho de 78 a setembro de 80, que, se não me engano, tem a ver com a fundação do PT, que começou a partir das greves do ABC, de reivindicação, quando Lula surgiu. Se você pegar que Saturno é o limite, né? Então, Uhum, né? Limite de trabalho, acabou, né? A realidade é outra, não dá para trabalhar dessa forma, né? uhum, Né? Nesse jeito, né? Como era sim, antigamente, sim. sem direitos, sem nada, né? Acho Uhum, que pega uma coisa bem interessante mesmo. né? É bem legal. Que em momentos que ele está transitando por Virgem, existe essa questão, claro, da preocupação maior com a saúde, né? Uhum. E de reivindicações relacionadas ao trabalho, né? As condições de trabalho, que eu acho que tem tudo a ver, Uhum. né? O último você disse que foi que ano? O Do- último, de, o último foi de setembro de 2007 a outubro de 2009, mais ou menos, tá? mais ou menos, É, 2007, 2009. pegou a crise econômica, mas eu não sei A se tem crise muito a ver econômica. com o Saturno em Virgem, né? Acho que tem outros aspectos que puxaram mais isso. Sim. Mas uma das coisas que a gente pode associar a eles são momentos de reestruturação ou reconstrução de algo, Legal. né? Será que não teve algo no sentido da saúde, talvez, nesse De período que possa estar 2007 a associado? 2009, não teve não foi a época daquela gripe da Gal- N1 É, H1, eu nunca lembro os nomes, H1N, acho que foi H1N1, se eu não me não engano, é? viu? Foi essa fase. O- Acho que Onde teve foi. que se Ou foi. reestruturar essa preocupação maior com a saúde, da coisa da pandemia, né? Que eventualmente auxiliaria até na pandemia da Covid, né? Uhum. Sim, sim, acredito que sim. Né? Mas acho que teve alguma coisa de saúde nessa época que também pode É, ter sido esse processo, né? uhum. Astrologia mundial não é muito o meu forte, né? Assim, a gente entende um Eu também pouquinho não também. estudei. É mais como que fala? Né, de ficar procurando, olhando, né, É, ouvindo de outras pessoas, você vai aprendendo, né? uhum. Mas, Acho interessante, mas uhum, né? Aquela questão. É, bom,
eu lembrei de outra coisa agora de Saturno, Sim, da parte da psicanálise, sim. que, que se a gente pegar Saturno, onde tem Saturno no mapa, fala do nosso superego, né? Uhum. Onde, né, onde ele restringe, né, o que está vindo ali do id e o que passou pelo ego, aquela coisa toda, né? Uhum. Então, é interessante ver nessa posição em Virgem o quanto às vezes a pessoa troca, né? Às vezes o que vem de desejo do id, aquela coisa do inconsciente, né? Tá. E pela realidade, sei lá, do trabalho, da rotina, não se permitindo, né? Não se Uhum. permitindo, né, viver ou aproveitar. Depende muito do mapa, a gente está falando de uma forma Claro, a gente tá muito sempre falando no geral, né? no No arquétipo geral. geral. Sim, Mas que, talvez claro. para uma pessoa cheia de pontos em fogo, em ar, junto, talvez dê um pouco mais de realidade e Uhum. ajude, como eu te disse, né? Daquela coisa Uhum. do movimento ali, aquela coisa do movimento mais equilibrado, né? Nesse Uhum. sentido, né? Sim. Do Saturno ali, trazendo um pouco de realidade, fazendo com que não fique flutuando demais e mantendo aquela linha ou aquele caminho que foi traçado, né? Sim, sim, Mas, verdade. O pessoal que nasceu com o último, o último trânsito tem só 16 anos, então nem estão aqui mas tem o pessoal que tem o assistindo. quê? 45? O pessoal Agora, que tem quarenta e os cinco de anos, mais ou 78 a menos? 80, vão ter já os seus 43, 45, 44, né? 46, É, é. 47, mais ou menos, né? E o anterior é de 48 a 51, então esses ainda, mais ainda, né? Que já É passou mais dos distante 70. ainda. É mais distante ainda. Mas as pessoas que nascem com Saturno em Virgem podem, acho que, investir um pouco mais na questão da saúde, né, como a gente falou, mas na Sim. questão de tentar criar um, um sistema de equilíbrio no sentido de minha saúde, trabalho e a casa, né? Essa condição da rotina mesmo, estruturar a rotina, né? Uhum, Onde ela crie lugares de segurança, né? Acho uhum, que precisa, acho que é importante, né? O Saturno em Virgem criar essa questão de segurança para ela dar sim. continuidade na vida, né? É, aquela coisa de não se tornar refém, né? O Saturno fala isso, você não pode se tornar refém, né, Uhum, da situação, da condição que você está, ou ficar sim. preso no medo, na insegurança, na Uhum, sua dificuldade, né? uhum, Como falar da realidade, encara a realidade, né? Qual que é a minha realidade hoje, né? A realidade é essa, né? Funciona assim, minha rotina é assim, né? Nessa questão do Saturno em Virgem, minha rotina é assim, né? Onde eu posso, né, equilibrar, onde eu posso, né, suavizar para eu me sentir um pouco mais seguro, né, nesse uhum, processo de dia a dia, trabalho, né, as coisas que eu faço no meu cotidiano, o que eu posso uhum, incluir, o que eu posso retirar, o que não me serve mais, retira, né, não tenha medo de retirar, né, uhum, você tem toda a consciência, toda a responsabilidade, né, que é da energia de Saturno em Virgem, né? Então, uhum. né, dificilmente você vai fazer, desculpa a expressão, dificilmente você vai fazer uma grande cagada com essa condição. Pelo Verdade. contrário, né? Dá muita responsabilidade, né? Até é demais. Porque o Virgem Até já tem esse demais. lado super crítico e autocrítico, né? Então, ele não é. E assim, o Saturno aí, então, dificilmente vai ser porra louca, né? Dificilmente vai se jogar ou arriscar, né? Muito pelo Sim, contrário, né? pelo contrário, né? E mesmo se vier com uma configuração de mapa que seja uma pessoa mais porra louca, Uhum. vai dar, né? Como eu disse, vai É, dar aquela vai ser a rede, segurada, né? vai Talvez ser a esse ponto. ele falar, não é bem por aí. Você Uhum. veio com esse karma, né, de cuidar de você, da sua saúde, Segura. cuidar da sua imagem nesse sentido, né? Cuidar da sua rotina, né? Que a nossa saúde, seja ela mental, Uhum. espiritual, Uhum. física, é uma questão de rotina, né? Sim, sim, verdade. É É uma condição verdade. de rotina. É engraçado, né? Porque como
o virgem, ele se entrega, né? Como essa energia virginiana, ela se entrega para a rotina, para o que está fazendo, dedicação, né? Então, a pessoa que tem o Saturno em virgem, eu falo que é um forte candidato aí para, às vezes, para medicina, né? Para você ver que segue todo o método, existe a rigidez, a cobrança. Existe uma questão E vai se dar protocolar. bem nisso, né? Vai se dar bem, porque provavelmente já lida bem com esse tipo de situação. Uhum. Né? Né? Pensa, né? É uma questão protocolar se a gente pensar na condição Saturno e Virgem. Né? Então, as coisas ligadas a método, protocolo, ordem, né? É só falar com quem tem esse Saturno em Virgem aqui, pode ajudar bastante. Verdade, verdade. Né? Trabalhos que exijam isso vai ser perfeito para esse tipo de pessoa, né? Sim, Né? sim, sim. Então, Trabalhar nesse sentido de o que tem ordem, organização. Não dizendo que a pessoa não possa, né, trabalhar em algo mais abstrato, mas, né, com essa configuração necessita lidar com a realidade, necessita lidar com o método, necessita, né, lidar com uma ordem, uma organização, uma origem, né, às vezes uma origem e como isso se desenrola. E Né? vai curtir fazer isso, né? O que seria uma loucura talvez para uma pessoa que odeia a rotina, para essa pessoa vai ser perfeito, ela vai ser feliz com isso, né? Sim, sim. Vai ser feliz, né? Porque como ela tá lidando com o karma e ela tá lidando com o superego dela, se ela aprender a suavizar, se ela aprender a, a entender a energia mesmo, né, de Saturno e Virgem, ela conscientizar, nossa, ela vai longe, né? Eu confesso que assim, eu nunca tinha parado para pensar muito em Saturno e Virgem, né? Até quando a gente se depara com uma live. Mas eu fiquei fascinado nessa condição de determinação e quanto essa posição pode ajudar pessoas a se manter, né, nos trilhos mesmo, né? Na parte É verdade. positiva, claro, Sim, né? sim, claro. Na parte negativa, a pessoa pode ser ou não uma pessoa hipocondríaca, né? Cheio de mania, cheio de cacuetes, Medo, essas né? coisas todas, medos, e totalmente estagnada, né? E totalmente estagnada, a gente falando Olha na que, energia positiva. olha que engraçado. Eu atendi uma cliente Hum. que ela tem uma condição com a família, né? Assim, bem, bem delicada, mas ela tem um filho e foi diagnosticado com autismo, né? Com o espectro autista, né? E aí ela tem essa posição de Saturno em Virgem na casa 3 ali, né? Nessa condição ligado à parte da preocupação dela, da comunicação. Eu comecei a ver o mapa dela, eu falei, nossa, por mais que não esteja diretamente na casa dos filhos, mas essa condição, né, de ela tratar o filho como um semelhante, com essa condição de preocupação, dela se dedicar, dela buscar informação, estudar, para criar uma estrutura ali, e o quanto ela, às vezes, ela deixa de viver, né? Sendo que, assim, o rapaz tem condições, não é algo que limita demais, ou Tá, seja, uma questão muito né, uma dificuldade tá. muito grande ligado, Existem né? diferentes níveis, né, de autismo, né? Isso, de diferentes né, expressões do autismo. E, e ela, assim, não, porque é a família, é a casa, é a rotina, tipo, eu tenho que cuidar primeiro para ver se o meu filho tá bem, tá indo nos lugares, tenho que cuidar para ver se as coisas estão andando, o trabalho tá andando. Aí depois que ela olha para ela e ela relaxa, que ela fala, não, agora eu vou olhar para mim. Para ajudar, ainda ela Entendi. tem mais umas condições em virgem também, que piora a situação. Mas é Nem me engraçado, né? fala, meu filho. Engraçado. É. Eu achei muito engraçado porque eu falei, nossa, eu não, né? Porque tinha várias posições que dava essa agitação, uma pessoa que fala bastante. Eu falei,
Caramba, né? Estranho, né? Na hora que eu olhei aquele Saturno em Virgem, eu falei, poxa, né? Precisando, acho que utilizar um pouco mais, conscientizar um pouco mais, mas, né? Fazer o quê? Foi engraçado, foi até Que engraçado. legal, que legal. A gente aprende muito no dia a dia, no trabalho. Bom, Saturno, ele, ele traz a realidade para vocês, né? Uhum, Então, assim, pessoal, perceba o que é realidade e o que é sua mente criando de insegurança ou de uhum, medo. Isso é uhum, Saturno. Né? uhum, Quando você lida realmente com a realidade, vê a condição, ou quando você se permite vivenciar, experienciar, né? Saturno te ajuda. Porque ele fala, uhum, uhum. nossa, né? Quantas vezes a gente não tá numa situação e fala, nossa, vou ter que fazer tal coisa, participar disso, daquilo. E quando a gente tá, fala, nossa, é só isso, Sim, né? é. Então, ele traz essa condição da realidade. Então, assim, eu sei que nós estamos no mundo virtual aqui, né, nos falando, usando da Sim. tecnologia, mas para Saturno precisa da matéria, precisa da realidade, de você lidar com o concreto, né? Uhum. Então, independente de onde você estiver, lembre-se sempre disso, do concreto, né? Se você tem em signos de água, né, lidar com a questão do que é emoção, Foi emoção. o desequilíbrio da emoção, o que é realidade, né? Se Uhum. você tem, né, em signos de fogo, né, o que é paixão, impulso, né, empolgação, e o que é a realidade, né? Se você tem signos de ar, né, lidar com a mente, né, flutuando, né, ou muitos pensamentos, ou muitas ideias, né, e a realidade, né. Uhum. E nos signos de terra essa questão acho que já está muito mais equilibrado, né, é Mas, lidar, né, você reforça a condição da matéria, né, dessa sim, questão nua e crua. A única questão é para ter um pouco, né, de flexibilidade, tomar um pouco de cuidado com isso, né, de não criar a realidade como uma coisa maior do que deveria, né? sim, Nesse sim, sim, sentido do que está enxergando. da Né? rigidez. Agora, para quem tem Saturno em Virgem, eu falo que assim, tem todo o potencial para ser um grande sábio e para construir, desenvolver uma coisa muito bacana na sua vida. Né? Uhum. Desde que você lide com a, essa questão da rotina de uma forma equilibrada, desde que você aprenda a separar o que realmente é importante, o que faz sentido, do que Uhum. aquilo que foi protocolado, entendeu? Uhum. Às vezes você vai ter que sair um pouco do sistema ou vai ter que retirar coisas do sistema que você criou ou da via que você escolheu para que as coisas andem. Perfeito. Né? Então, às vezes, você vai ter que ter essa decisão. E aí que pega a insegurança mesmo. Porque você vai se apegar, Uhum. onde vai te dar segurança, né, na estrutura toda que você criou e montou. Exatamente. Então, a partir do momento Uhum. que você tem aquela estrutura, você não quer sair. Ou você vai construindo tudo aos pouquinhos, porque o Saturno é o tempo, Uhum. mas às vezes fica um pouco pesado ou maçante demais. Uhum. Então, Uhum. né, respira, avalia, retira e segue. Né? Não se restrinja. Né? Uhum. Utiliza o Saturno para você amadurecer, para você Perfeito. entender que o tempo traz as coisas, traz a maturidade necessária. Né? E também não ficar se martirizando porque eu fiz tal coisa e deu errado, ou aconteceu pior, foi horrível, não sei o quê. Mas você só descobriu porque você vivenciou. Você Uhum. utilizou o tempo para desenvolver essa experiência, essa sabedoria, esse Uhum. conhecimento. Uhum. Né? Então, na energia virginiana, às vezes acaba, né, questionando demais essa realidade nua e crua, ou essa coisa muito da escravização, tá? Uhum. Do tempo, né, pela rotina. Né? Porque na clássica ou na astrologia antiga, o signo de, de virgem era associado, né, aos escravizados, ou aquilo que você se torna refém ali, né, o que você Sim, se escraviza, né? no Então, servir. o Saturno traz essa coisa, cara, para você não cometer o que você cometeu em outras vidas, né? Se tornou Uhum. escravo de algo, do tempo, da rotina, do trabalho,
da família, dependendo, né? Depende da posição, claro. Mas é algo que você sistematiza e se torna, É, né, refém daquilo. você tem que se tornar um sábio e não um escravo, né, daquilo. Com certeza. Né? É o sábio, é usar da sabedoria, né? Sabedoria. E assim, cuidado com o murro em ponta de faca. Às vezes está mostrando para você, filho, não é assim, Uhum. né? Você já passou Exatamente. por isso. Por que que você quer passar de novo? Cuidado com esses loopings, né, que o Saturno traz, né? Porque às vezes por insegurança você se mantém naquela mesma posição e tá tomando a cabeça de novo na mesma posição. É verdade. É verdade. Não, é Verdade, isso. E verdade. lembrando que o Saturno, ele, né, ele roda, né, no céu, ele vai passando por Sim. outros signos e ele vai fazendo aspecto com o seu Saturno. Que, E vira e aliás, no mexe em algum momento. momento, ele está fazendo oposição para quem tem Saturno em Virgem. Ah, ele tá em peixes. É, Que maravilha, ele né? está fazendo uma oposição neste momento, né? Nossa Não é? Senhora. Então, o pessoal Nossa, que está, difícil. né, vivendo momentos, vamos dizer, desafiadores, talvez. Desafiadores, Né? verdade. Verdade, porque aquela coisa de ficar. Às vezes a realidade está mandando você ir para uma coisa mais leve, ou para algo Uhum, até subjetivo, e uhum, você está, né, firmando ali sua energia, não. É o que é concreto, né? uhum. É verdade, é verdade. Então,